Então quer dizer que se eu for trabalhar numa planilha de cálculo, eu tenho que ser muito bom em matemática e em cálculo, não é isso? Relaxa, calma aí, meu caro e minha cara. Apesar de ser uma planilha de cálculo, você consegue, além de usar essa maravilhosa ferramenta para facilitar os seus cálculos, você também tem uma série de outras funções, como recursos para conversão, validação e teste dos seus dados. Então você não necessariamente é obrigado a utilizar somente para seus cálculos. Eu vou fazer uma série aqui de validações e simulações com vocês para mostrar uma pequena variedade das fórmulas, funções e recursos que você tem para usar no seu dia a dia, que podem sim facilitar em muito a sua vida. Tudo vai depender de você abrir a cabeça para usar isso dentro da sua realidade. Vamos conhecer então? Vem comigo e vamos para os testes. Vou fazer aqui uma limpeza da minha planilha atual e cadastrar alguns nomes. Então, não estranhe a forma que está sendo digitados os nomes. Diego, Bárbara, N, Caio, Ina e Mirella. Como você consegue observar aqui nessa primeira coluna, vou até ampliar para ficar mais fácil o acompanhamento. Observe que aqui são os nossos nomes. Vou colocar com cor de fundo cinza. E aqui eu irei padronizar em alguns formatos específicos. Caso trabalharei com canal maiúscula, minúscula, primeira, maiúscula. Acompanhe esse passo a passo que você vai ver que é bem fácil e rápido de você fazer a alteração, caso os seus nomes ou as suas informações não estejam formatadas por qualquer que seja o motivo. Então, para que eu consiga transferir esse caractere, esses caracteres, esse nome para um padrão de maiúsculas, de letras somente maiúsculas, eu vou trabalhar com uma fórmula. As planilhas elas têm essa característica de utilizar funções, fórmulas, para poder facilitar o uso das suas informações. Então eu tenho uma fórmula aqui chamada maiúscula. Parênteses, e aí ele vai falar o seguinte para mim: você vai apresentar onde está o seu texto para que esse texto seja convertido em letras maiúsculas. No meu caso, o Daniel é o meu texto, é a minha string, é a minha referência. Fecho parênteses. Se você não está muito familiarizado com planilhas, você percebeu que ele colocou aqui A2. O A2 nada mais é, deixa eu fechar isso daqui, do que a posição aonde se encontra a sua referência. No meu caso, minha referência Daniel se encontra na coluna A e linha 2. Exatamente por isso que ele incluiu aqui A2, por estar na coluna A e na linha 2. Perfeito? Próximo passo. Se você observar bem
ele já te deu uma prévia de qual será o seu resultado final. Se você não notou, veja bem aqui essa caixinha que aparece após você colocar a sua fórmula e o que ele deve fazer com a sua referência. Ele já incluiu o resultado final. Será Daniel em letras maiúsculas. Vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer? Venho aqui e confirmo com a tecla Enter. E pronto, ele já replicou isso para o meu conteúdo. Todas as letras estão em maiúsculo. Vou fazer só mais uma vez de forma manual. Para iniciar uma fórmula, eu digito o sinal de igual. Qual é a fórmula que eu quero utilizar? Nesse caso, digitei as iniciais da minha fórmula. Como eu não quero digitar tudo, eu venho aqui com o mouse, clico nela. Ele já abre a estrutura para que eu possa escolher quem é a minha referência. Como eu estou trabalhando na minha segunda linha dessa minha tabelinha, já fiz para o Daniel, vou fazer para o Diego. Eu clico em cima do Diego. Ah, mas vamos supor que você não queira utilizar o mouse. Sei lá, queimou meu mouse, explodiu, eu não tenho mouse. Então você pode utilizar o seu próprio teclado. Qual é a referência dele? Acompanhe aqui comigo. Ele se encontra na posição, o Diego está em qual coluna? Na coluna A. E qual linha? Está na linha 3. Então, coluna A, linha 3, o resultado final seria espetacular. Pressionou Enter, ele já converte para o resultado final. Ele já te mostra qual que é o resultado final. O seu texto completamente em letras maiúsculas. Como eu sou preguiçoso e não vou digitar essa fórmula para todos os meus itens, para todas as minhas linhas, eu vou replicar utilizando a alça de preenchimento rápido, que fica ao final da minha célula. Célula é esse retângulo onde está a seleção da minha informação. Ah, então quer dizer que essa daqui também não é uma célula? Esse quadrado é esse aqui, esse retângulo, esse sim. São todos células. Todos são considerados células. Porém, essa é a minha célula que está selecionada. É a célula que eu irei trabalhar. Pode ver que ela fica em destaque. Se eu tivesse um grupo de células selecionadas, eu clico, seguro e arrasto. Ele vai selecionar um grupo de células. Nesse caso, não se preocupe com... Ah, mas o que eu faço com um grupo de células? Só estou mostrando para você o conceito. Guarde isso, armazene aí na sua caixinha de informações e mais para frente a gente utiliza esse conteúdo. Só saiba que você pode fazer isso, depois você pensa. Se você já conhece, maravilha. Se você não conhece, só segura essa informação e se preocupa aqui em converter o seu texto desformatado para letras maiúsculas. Aqui no final da minha caixa de seleção, eu tenho uma alça de preenchimento rápido. Perceba que vira uma cruz preta. Clico seguro e arrasto até o final da minha tabela. Ele automaticamente, quando você arrastar, ele sabe que você está movendo para a sua linha de baixo. Perfeito? Aqui eu estava na minha linha 3. E se eu mover para a linha de baixo, eu estou indo para linha 4. Se eu mover para outra de baixo, linha 5. Se eu mover para debaixo, a linha 6, linha 7 e linha 8. E perceba que a coluna é sempre a mesma, a coluna não muda. A coluna sempre é B. O que está mudando são os seus números, são as suas linhas. Ok? E o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer é muito simples. No momento que você arrasta com a alça de preenchimento rápido, fique de olho nesta posição aqui. Preste bastante atenção. Quando eu arrasto para a próxima linha, veja o que ele vai fazer com o seu número. Se eu mover para minha linha abaixo, eu só alterei a posição da minha linha, ele vai entender que você está mudando
exatamente para aplicar a sua fórmula na próxima linha. Aplicar a sua fórmula na próxima linha, porque é a referência que está mudando. Coluna permanece a mesma e as linhas estão sendo alteradas. A estrutura é sempre a mesma. Maiúscula, referência, coluna A, porém a linha é a linha correspondente ao nome. Se eu estou trabalhando aqui na minha linha 5, A5. Se eu estou trabalhando na minha linha 6, A6. Se eu estou trabalhando na minha linha 7, A7. Se eu estou trabalhando na minha linha 8, A8. Compreendido? Ótimo, então vamos para a nossa próxima conversão. O procedimento é idêntico ao primeiro. A única diferença é que agora eu não quero mais formatar em letras maiúsculas, mas sim letras minúsculas. Então, para começar, sinal de igual, minúsculas, abre parênteses. E quem é o meu texto de referência? Nesse caso aqui, tanto faz. Mas por que tanto faz? Simples. Faz porque Daniel é Daniel, tanto na coluna A quanto na coluna B. Diego é Diego, tanto na coluna A quanto na coluna B. Bárbara, Gislene, Caio e Marina. Tanto faz. O nome é sempre o mesmo nas duas colunas. Entretanto, para trabalharmos de forma organizada, como a nossa referência está aqui na coluna A, vou voltar aqui e denominar este ponto aqui como a nossa referência, para não haver dúvidas. Essa daqui é a nossa referência em destaque. Agora eu sei que eu tenho que digitar minúsculas. Ah, mas se você digitar a sua fórmula em maiúsculo, não vai dar problema? Não vai dar problema. O que importa é a informação que você está digitando. Eu vou digitar até variado para você perceber que não há qualquer tipo de problemas. Digite todo o conteúdo. Percebeu que eu fiz uma salada aqui de caracteres, um maiúsculo, um minúsculo, outro maiúsculo, misturado com minúsculo de novo, mas isso não importa, ele consegue entender que você está trabalhando com a fórmula minúsculas e que você precisa de uma referência que vai se encontrar aqui na célula A2. Ó, maravilha! Célula A2 utilizou a fórmula minúsculas e já foi convertido de Daniel sem formatação para todas as letras minúsculas. Agora que a gente já sabe, o que a gente vai fazer? Clica, segura e arrasta? Sim, poderíamos fazer isso. Entretanto, tem um jeito ainda mais prático, que é vir na sua alça de preenchimento rápido e dar um duplo clique. E ele preenche automaticamente até o último valor da sua tabela. Ele sabe que essa é a sua última referência que contém alguma informação. Então ele vai somente até esse ponto. Ele é muito inteligente, quer ver? Eu vou até excluir todo esse teste aqui que a gente fez. E vou incluir uma nova informação. Por exemplo, nova referência, João. E aqui, na minha coluna B, eu também preciso incluir uma informação. Ele vai utilizar como base, que é João. Aí eu venho aqui e dou um duplo clique. Ele automaticamente sabe que essa é a última linha da sua tabela. Essa é a última linha que contém informação. Então, ele irá preencher até essa linha. Se você fizer o contrário, que legal, ele automaticamente identificou que existe a fórmula aqui
e que foi inserido um novo valor. Vou deletar, ele apaga automaticamente o valor. Então tudo isso é para facilitar a sua vida, para você não precisar ficar digitando a fórmula para cada linha que você tiver na sua tabela. Aqui a gente tem uma tabelinha pequena, com poucos itens, são 7 itens no total. Mas se você tivesse uma tabela mais extensa, com mais conteúdo, dados da sua empresa, dados do seu trabalho, dados da sua casa, você provavelmente ia ter muito mais linhas. Se você tivesse que digitar isso para cada uma delas, ia perder muito tempo. O conceito é o mesmo. Quando você dá um duplo clique, ele sabe que você tem a fórmula minúsculas, pegando a informação da coluna A e linha 2. Então, quando você move para a linha de baixo, era 2 passou para a linha 3. Coluna permanece a mesma, não houve movimentação. Aplico, coluna é a mesma, não houve movimentação, somente mudou a minha linha. Da 2 para 3. Sendo assim, a única coisa que muda é a minha referência de linha. Para a linha 4, referência de linha. Para a linha 5, referência de linha. E assim por diante. Conceito claro, você viu que você não fez conta, você não precisou de fórmulas mirabolantes, multiplicação, divisão, x, cosseno, seno, nada. Aqui você só está fazendo conversão. Convertendo de um formato que não estava padronizado para um que está padronizado. Última formatação, primeira letra maiúscula. Como você está acompanhando comigo aqui desde o começo, você já percebeu que o processo é simples. Sua fórmula é bem intuitiva, mas você quer converter para letras maiúsculas, uso a fórmula maiúsculas. Quero converter para letras minúsculas, uso a fórmula minúsculas. E para converter para primeira letra maiúscula, vou utilizar aqui o recurso de pesquisa rápida de fórmulas. Inicial maiúsculas. Ai, não lembrava que era inicial maiúsculas. Vai. Só digita maiúsculas. Ele já vai automaticamente trazer para você as fórmulas que correspondem ao texto que você está digitando. Inicial maiúsculas, aplica maiúsculas a cada palavra numa sequência de caracteres. Veja como é que vai ficar esse resultado então. Fórmula já inserida, abre parênteses e faça isso com A2, minha referência do Daniel. Parênteses e Enter. Qual é a única diferença? Primeira letra maiúscula, somente isso. Replico para os demais, clica, segura e arrasta ou duplo clique. Perceba que ele já incluiu primeira letra maiúscula para os nomes que você tem cadastrado na sua planilha. Interessante. E se eu tivesse mais de um nome, se fosse nome composto? Por exemplo, Gislaine Santos. Veja o resultado automático. Você não precisou novamente a fórmula para cada um deles. Por quê? A fórmula já existe. Ele simplesmente vai utilizar a referência que você já tem e converter de acordo com o que você pediu. Se é maiúscula, colocar tudo em maiúsculo. Se é minúscula, coloca tudo em minúsculo. E se é primeira em maiúscula, primeiras letras estarão em maiúsculo e o restante segue em minúsculo. Vou fazer mais um teste aqui. Diego da Silva. Fácil demais, né? Agora imagine se você tem isso, as fórmulas já aplicadas para todo o seu conteúdo. Aí na sua planilha, muito mais fácil. É só chegar, fazer a atualização na sua origem e ele irá replicar automaticamente para todo o seu destino. Maravilha? Aí você usa da forma que você preferir. Mas o importante é que você já sabe o conceito e qual o resultado que você vai ter fazendo
a utilização dessas funções ou fórmulas. Fácil demais, né? Próximo recurso, então. Vou utilizar aqui um grupo de valores qualquer. Vou aproveitar que a gente já está com zoom. Vamos supor que esses valores correspondam à idade. Vai ficar mais fácil da gente conseguir. Vamos lá. Vamos supor que o Daniel tenha 25 anos. O Diego tenha 46. A Bárbara tenha 57. Gislaine tenha 18. O Caio tenha 10. A Marina tenha 33 e a Mirella tenha 90. Se eu tiver esse grupo pequeno de valores aqui, é fácil de a gente observar quem que é o maior e quem que é o menor, somente batendo o olho. É fácil de observar isso, né? Agora, se você tem um grupo de valores muito extenso, fica um pouco mais difícil de você conseguir descobrir quem são os extremos desse grupo. Para essas situações, você pode usar a fórmula. Se eu quiser descobrir quem que é o meu maior valor, adivinha qual que é o nome da fórmula que você vai usar? Separar primeiro, para a gente não confundir o que já foi feito. Quem que é o meu maior? Para fazer isso, vou utilizar a minha fórmula maior. Até agora, passamos sem nenhum cálculo. Então, só utilizando fórmulas de conversão e validação de dados. Então, de comparação, ele vai identificar quem que é o meu maior dado dentre um grupo de valores. Então vamos lá, vamos selecionar quem é o nosso grupo de valores, que vem de E2 até E8. Coluna E, linha 2, até coluna E, linha 8. Pressiono o Enter. Ixi, teve alguma coisa errada, hein? Ah, ele espera 2 argumentos. Vamos ver o que faltou aqui. O segundo argumento que ele quer é... Vou aumentar aqui para a gente ver. Ele quer saber qual que é a posição. Se você quer o primeiro maior, se você quer o segundo maior, se você quer... Qual é a classificação desse maior elemento? Do maior para o menor. Por exemplo... Ele identificou aqui que o meu maior é o número 90. Claro, isso é fácil de observar, né? E se eu quisesse saber quem que é o meu segundo maior? Não é mais o 90, é o 57. E se fosse o meu terceiro maior? Esse. E assim por diante. Você poderia fazer dependendo da posição que você quisesse identificar. O importante é que você saiba, você consegue fazer seleção e definir qual que é a posição desse maior que você quer encontrar. Se você tiver uma lista aí com milhares de valores, muito mais rápido você conseguir identificar dessa maneira. Tanto para o maior valor, quanto para o seu menor valor. Vamos lá, vamos usar essa cachola aí. Se você já se ligou que para apresentar o retorno do meu maior valor eu utilizo a fórmula maior, então para menor valor, menor e quem são os meus valores que eu vou fazer a comparação para descobrir quem que é o menor. Ponto e vírgula, qual que é a posição? Eu quero o menor na posição 1. Quem é o menor de todos? 10. Nesse caso é o Caio, que tem 10 anos de idade. Então ele é o meu menor valor. Se eu quisesse saber o segundo menor, quem que é?
Ah, 18. Então é Gislene que tem 18 anos. E terceiro valor, terceira posição, medalha de bronze, 25 anos para o Daniel. Fácil demais, né? Sem conta nenhuma. Então você já percebeu que a planilha de cálculo não é somente para cálculo. Ela facilita a sua vida em vários outros aspectos além dos cálculos. Maior e menor, então, fechamos a conta. Combinado? Mais uma simulação. Se eu quisesse fazer uma conversão de unidades de medida. Como assim uma conversão de unidades de medida? Vamos pegar aqui uma célula separada, só para utilizar a fórmula converter. Ela não tem relação com o meu contexto aqui, mas ela também é importante, caso você tenha a necessidade de fazer a conversão de uma unidade para outra. Por exemplo, eu tenho 1 quilo kg, quilograma, e quero saber quanto que é em gramas. Meu valor, primeira posição, unidade inicial, está em quilogramas, é 1 quilograma, será convertido em gramas. Quanto que será que é 1 quilograma em gramas? Incrível! São 1000 gramas. E se fosse o contrário? Se fosse 1 grama em quilogramas, seria 0,001 quilogramas. Mas eu posso usar isso daí só para a unidade de peso, só para o aspecto de peso? Não, negativo. Você pode usar para peso, você pode usar para temperatura, por exemplo. Vamos supor que você quisesse saber quanto que são 27 graus Celsius em Fahrenheit. 80,6. Rio 40 graus em Fahrenheit. 104 graus Fahrenheit. E a mesma coisa ao contrário, se fosse de Fahrenheit para Celsius. Então você tem uma série de conversões que você pode utilizar sempre que você precisar de mais informações. Ele vai te mostrar todos os detalhes da sua fórmula direto no campo que você está digitando a mesma. Então é só seguir o seu valor inicial, aliás, é o seu valor que vai ser convertido, a unidade inicial e a unidade final. Aqui ele dá uma amostra de quais são as conversões que você tem disponível: peso, distância, tempo, pressão, força, energia, potência, magnetismo, temperatura, volume, área, informação, velocidade. Então tem bastante coisa. Tenho certeza que alguma delas aí pode te ajudar caso você precise fazer essa conversão qualquer dia. Tá bom? Anota essa dica aí, deixa ela de lado. Um dia ela pode te salvar caso você precise fazer essa conversão de forma rápida. Você já faz direto na sua planilha, não precisa consultar Google, baixar aplicativo, não precisa fazer nada. Você consegue fazer direto aí na sua ferramenta. Compreendido? Próximo recurso. Sim, esse daqui é um recurso validador. Vai fazer um teste na sua referência e vai te confirmar se ele é uma informação de texto ou não. Texto. Logicamente, batendo o olho aqui, a gente sabe que isso aqui é número, isso aqui é informação de texto. Correto? Igual. Vou digitar aqui a minha fórmula. É texto. Vou pedir para validar aqui a minha idade. Vamos ver o que ele aparece. É óbvio que ele vai aparecer que é falso, porque um número não é texto. O número é número. E se eu fizer essa validação ao invés no E2, aqui no meu D2, que é a minha conversão para o nome Daniel, ele sim é uma informação de texto. Se você não tem ideia de onde utilizar isso por enquanto, não se preocupe. É bem provável que você não precise
desse recurso no momento. Mas você pode ter certeza que pode chegar uma situação onde você vai ter que validar porque, por algum motivo, você não está conseguindo fazer, por exemplo, um cálculo. Eu vou mostrar uma situação aqui para vocês, aonde vai ficar bem claro isso. Vou fazer uma simulação onde eu vou colocar aqui um 0 na frente da minha idade. Como é um número, observe que ele automaticamente retira esse 0 à esquerda, porque o 0 à esquerda no número não tem valor nenhum. Então ele é retirado automaticamente. Porém, eu vou fazer aqui uma simulação alternativa para que essa informação fique fixa. E observe que ainda por cima, além de ficar fixa, olha o que eu vou fazer. Eu vou alinhar esse conteúdo à direita. Então, 0,46 alinhado à direita, perceba que ele tem um apóstrofe aqui. Tá? Então, qualquer número que contém um caractere não é mais considerado um número. Ele automaticamente vira um texto. Se você estiver observando aqui, talvez passe desapercebido. Fala, nossa, número, tudo número. Mas se você precisar fazer uma conta com esse valor, ele vai dar problema. Tanto é verdade que se eu fizer uma simulação do texto, e adivinha qual vai ser o retorno? Se eu fizer a simulação de texto pro 57, esse é um número real e esse é um número falso. Entendido? Então, quando você tem uma lista de valores muito grande, esse validador de texto ou não pode te ajudar, tanto para um lado quanto para o outro, mas para a questão de números. Pode te dar um auxílio, pode ser uma mão na roda. Aí você pode utilizar também para outras funções. Isso aqui é só um exemplo da utilização do texto, para ficar bem evidente para você. Ou você pode utilizar em fórmulas junto, aninhado dentro de outras fórmulas para fazer uma validação, e se for texto você realiza uma ação X, mas aí já é uma situação um pouco mais complexa e eu não vou te confundir nesse momento. Só quero te mostrar que é possível e que você tem esse recurso à sua disposição, caso seja necessário. É melhor saber e não precisar usar do que precisar usar e não saber. Capite? Vamos lá simular então. Se eu estou falando de números, é texto, é tudo falso. Se eu estiver falando de texto, string, caracteres, letras, então isso sim é verdadeiro, é texto. Tem uma outra fórmula que também serve para te ajudar a identificar se o seu conteúdo é uma fórmula. Não acredito nisso. É verdade, pode acreditar. Então você tem uma fórmula para identificar se o seu conteúdo é uma fórmula. Como é que ele funciona? Toda fórmula na sua planilha começa com sinal de igual. Igual is fórmula e célula ou qual referência você vai validar. Esses campos aqui, eu sei que são todos fórmula. Lembra que a gente aplicou a fórmula de maiúscula nessa coluna aqui, a fórmula de minúscula nessa coluna aqui e a fórmula de primeira maiúscula nessa coluna D. As únicas colunas que não têm fórmula são referência e idade. Então quer dizer que se eu utilizar como referência a coluna A ou a coluna E, a fórmula ela retorna um valor de verdadeiro ou falso. Se é uma fórmula, ela retorna verdadeiro. Se não é fórmula, ele retorna como falso. Bem intuitivo, não tem que ficar viajando em ideias.
Não precisa ficar viajando ideias. Então, vou utilizar primeiramente aqui a minha referência. Então, planilha, Google, essa célula A2, ela é fórmula? Então é falso. Ok. Vou fazer uma simulação para outra posição. Então vem cá, vamos passar para nossa linha de baixo. Ao invés de utilizar na A3, eu vou pedir para ele validar aqui na minha maiúscula. Google Sheets, essa célula B3 aqui é fórmula? Então aqui é fórmula. Entendi. Vou fazer mais um teste, já que eu acho que eu estou entendendo esse jogo aqui do é fórmula e não é fórmula. Vamos testar agora no E4. Você acha que é fórmula ou não é fórmula? Falso, não tem fórmula aqui não. É o número direto, é a informação direta. E informação direta. E aqui, informação direta. Diferentemente, se eu colocar para ele fórmula. Fórmula em F5? Sim, verdadeiro. Sempre lembrando que ele vai dar uma prévia para você do resultado já aqui em cima. Quando você digitar sua fórmula e colocar sua referência, ele já te mostra uma prévia do resultado. Verdadeiro. Então anota mais esse recurso, porque pode ser que sim, algum dia você precise utilizá-lo para identificar se alguma coluna é fórmula, faça tal ação. Se não for uma coluna de fórmula, se você não estiver trabalhando com fórmula, então faça outra determinada ação. Mais uma para a lista de completadas? E até agora, sem nenhum cálculo. Para não falar que a gente não fez nenhum cálculo, igual 1 mais 1. Resultado aqui, ó, é 2. Pronto, acabamos de fazer um cálculo. Sem ferver neurônio nenhum.